Hoje vamos dar a questão número 31, ainda dentro do capítulo 2 dos elementos gerais do universo. Propriedades da matéria. Diz a pergunta 31. Donde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem, por efeito da sua união em certas circunstâncias. Ainda nos falando sobre os elementos gerais do universo, Kardec aqui pergunta justamente de onde viriam essas propriedades da matéria, essas diversas propriedades da matéria. E mais uma vez os espíritos nos esclarecem que tudo provém de transformações, de mutações do princípio original, do princípio primário, que é o princípio material. Como eu já havia dito, tudo que é matéria no universo provém do princípio material, que sofre mutações infinitas e se transformam nos diversos tipos de matéria que nós conhecemos e também em muitas matérias rarefeitas que nós sequer temos conhecimento. Miramês, falando sobre esse tema, nos diz assim, sobre as modificações da matéria. As diversas propriedades da matéria se originam de um só elemento primitivo, oriundo do seio do Criador. Compete ao homem estudar, analisar, que encontrará a verdade vibrando no centro da própria vida. Jesus já dizia: batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis. A quem bate nas portas da verdade, elas se abrirão, e quem a busca pelos estudos sérios, certamente que a encontrará para o seu próprio conforto e enriquecimento espiritual. A matéria primitiva começa a entrar em mutações quando sai do sopro divino. Em cada ambiente, em cada toque das necessidades, essa matéria una entra em variações, atendendo à vista e embelezando o universo. A lei das mutações opera em tudo e em todos. A própria ciência já conhece essa verdade, pelo átomo com os seus elétrons. A matéria se modifica com as mudanças do cortejo eletrônico que se chama a vibração. Assim como Deus é único em toda a criação, a matéria não poderia ser de outra forma. É una em todos os seus aspectos, correspondendo à segurança da própria vida. A lei estabelecida por Deus é também una, no entanto, ela se diversifica pelas necessidades dos homens e das coisas. A multiplicação é infinita, semelhante ao amor que cresce, de sorte a atingir toda a criação pelos processos do mesmo amor na dinâmica da caridade. É observando matéria e antimatéria, os espíritos e corpos espirituais, que se notará a grandeza de Deus e a sua presença em toda parte. Ainda há muitos segredos para serem revelados, e os maiores se encontram dentro da própria criatura, esperando que estudemos e usemos do manancial divino que se acha em nós e a nosso favor. A razão não pode explicar o infinito, mas pode ter alguma ideia do que possa ser, como igualmente o raciocínio não tem capacidade de entender a personalidade de Deus. Sempre encontramos mistérios. Mesmo que desvendemos alguns, existem mais, por ser a evolução uma força natural e permanente em todas as direções da vida. Estamos de posse, encarnados e desencarnados, de mínima parcela daquilo que deveremos saber. As distâncias são imensuráveis, de nós a Deus. Se analisamos a matéria na condição de prece, é nela mesma que poderemos observar o próprio céu, pela beleza da sua magnitude e ordem na sinfonia universal. A matéria é a presença de Deus, nos levando e nos fazendo entender o seu magnânimo amor. O tempo dar-nos-á noções elevadas sobre a divindade, irradiando sua presença benfeitora na mínima partícula da matéria.
até nos mundos que circulam no infinito, nos dizendo: Eu sou o Pai, vinde a mim, todos vós que sofreis. Lindo, sempre tão profunda as observações de Miramês. Mas aqui ele nos diz e nos chama a atenção para o estudo. Foi quando ele fala: estudemos, nos preparemos, façamos a nossa parte. Ele diz aqui: a razão não pode nos explicar o infinito, mas pode nos ajudar a ter alguma ideia. E é isso que nós precisamos e devemos fazer sempre: trabalhar as duas asas, estudar, nos esforçar, procurar compreender os princípios e as leis que regem a justiça divina. E para isso nós temos a doutrina espírita, que nos auxilia nesse processo de aprendizado. E também o crescimento da asa do amor, da moralidade, para que possamos, através da educação e do amor, crescer, evoluir e conhecer a matéria, conhecer Deus, conhecer o infinito. Claro que só com muito aperfeiçoamento espiritual, depuração do espírito, nós chegaremos nesse ponto. Mas com certeza nós chegaremos.